convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de São Paulo aos Tessalonicenses na primeira leitura de hoje é vigilância. São Paulo, de maneira enfática, deseja que a gente se mantenha sempre prevenidos, que a gente possa estar sempre atentos às coisas que acontecem, principalmente nós como filhos da luz, como filhos do Senhor, como seguidores, discípulos e missionários de Cristo. E ele exorta isso para nós, porque sabe que as grandes graças de Deus acontecem no cotidiano da vida. E que também a gente nunca sabe nem um dia, nem a hora, seja do retorno definitivo do Senhor, ou até mesmo seja do nosso encontro definitivo com Deus no dia do nosso falecimento, da nossa morte. Então aqui é uma palavra exortativa. Não é para provocar medo em nós, para que a gente possa se manter firmes na fé, nos propósitos do Senhor, na fidelidade, né, nos caminhos do Senhor, na oração, em todas as instâncias da vida. Então, esta primeira leitura a gente, né, conduz nessa linha. Mas hoje o Evangelho, que está em Lucas, no capítulo 4, nos traz a passagem de Jesus em Cafarnaum, cidade da Galileia. E Jesus, como bom judeu, vai para a sinagoga. Na sinagoga, o que ele faz? Ele começa a ensinar. Jesus veio também para ensinar. Jesus não veio somente para mostrar a salvação, para nos salvar. Jesus veio também para nos indicar o caminho verdadeiro a seguir, por meio da sua palavra. E Jesus é uma fonte de ensinamento, de riqueza. Jesus, ele falava eloquentemente, ele atraía pessoas, não somente pelo discurso, mas pelo jeito de falar, pois ele falava com autoridade, ele falava com firmeza, primeiro por ser Deus, por ser Senhor, mas depois pela coerência de vida dele e também pela forma, pelo jeito de falar. A gente precisa sempre analisar os nossos discursos, como é que a gente está transparecendo Jesus a todas as pessoas, né? E se a gente quer evangelizar, se a gente quer converter, se a gente quer fazer com que essa mensagem se espalhe, né, pelo mundo, a gente precisa sempre analisar como é que nós estamos anunciando o Evangelho, como é que a gente está anunciando a palavra. Será que a gente realmente está anunciando a palavra com coerência de vida? Será que a gente está sabendo falar da palavra? Me faz lembrar agora um documento, na verdade uma carta, né, do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, né, falar do Evangelho, né, com força, né, com coração, com alegria. Às vezes a gente transmite a nossa fé por aí pelo mundo afora,
com cara de enterro, de velório, de sétimo dia, né? A gente não deixa que o evangelho contagie a gente, que a gente não deixa que o evangelho nos motive. Não estou falando para a gente sair dando gargalhada e risada na frente de todo mundo, não é isso. Estou falando de falar com prazer, de vir para a igreja com prazer, de ser cristão com prazer, com satisfação, com alegria, né? De espalhar mesmo essa alegria de Jesus às pessoas. Isso contagia, né, as pessoas. As pessoas ficam querendo saber o que é que essa pessoa está tomando. É um remédio novo? É o quê? Está fazendo atividade física? Está fazendo regime? É um novo shake? É o quê? O que é que essa pessoa está tomando? Quando vai descobrir, está tomando as graças de Deus na vida, né? Frequentando a Eucaristia, frequentando a igreja, rezando mais, né? Então é assim, meus irmãos, Evangelho Gáudio, ou seja, anunciar o Evangelho com alegria, a boa nova de Jesus com alegria, que a palavra contagie os outros por meio da nossa satisfação em proclamar, em anunciar, não ficar com aquela cara de enterro, né? Parece que às vezes a gente reza com cara de enterro, às vezes a gente fala de Jesus com cara de enterro, que muitas vezes tem que ser enterrado, não somos nós mesmos, né? Então é importante que a gente mude também esse conceito, esse tipo, né, de lidar, né, com o Evangelho do Senhor, para poder atrair pessoas não para nós, mas para Cristo. A função nossa não é atrair Jesus para nós, é atrair pessoas para Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus atraía pessoas, além de para Ele e para a sua palavra. Ele atraía as pessoas para a sua palavra. Mas também, ao mesmo tempo que a palavra de Cristo atraía, também a palavra de Cristo, a palavra de Jesus, incomodava, gerava desconforto, principalmente nas forças do mal, principalmente aos demônios. Vejam só, aparece um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: que queres de nós, Jesus Nazareno? E aqui a gente se questiona: oxente, Satanás conhece Jesus, chama o nome de Jesus, e que chama mesmo, pode ter certeza, que chama. O demônio conhece mais Deus, mais Jesus do que nós, até porque já foi um anjo, né? Um anjo decaído, já foi um anjo. Então ele conhece mais Deus do que nós, pode ter certeza. Mas conhece não no sentido empírico da experiência, né? Como nós desejamos e conhecemos, mas ele conhece no aspecto intelectual, né? Conhece para poder ludibriar as criaturas, para poder levar as criaturas para o mal. É assim o tipo de conhecimento, né, do demônio, né, do Satanás. E ele sabe muito bem quais são as intenções, né, de Jesus. Viestes para nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha a profissão de fé aqui, né, do demônio, do Satanás. Ele sabe quem é, mas não sabe sob o ponto de vista empírico da experiência. Não muda de vida de forma nenhuma, já foi. Então Jesus o ameaçou. Jesus pede que ele possa se calar. E aqui está um outro ensinamento bastante importante desse texto do Evangelho de hoje. Jesus fala: cala-te e sai dele. É interessante essa afirmação. Por quê? Porque com Satanás, com o mal, com o demônio, não se conversa, não se troca palavras. Com o diabo não chama o Satanás para tomar cafezinho, para conversar, para partilhar sobre a vida. Com o mal não se conversa, porque o Satanás, porque o demônio, ele sabe como seduzir, sabe como nos tentar, sabe como fazer com que a gente caia em tentação. Por isso que a gente fala no trecho, né, do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, ou sede libera-nos amá-lo, né? Livrai-nos do mal. Então, com o demônio não se brinca, com o demônio não se dialoga, com as maldades não se conversa. E tem muita gente, infelizmente, muitos cristãos, que é capaz até de chamar o diabo para tomar um cafezinho, né? Vamos aqui conversar. Aí vem o diabo, sussurra no ouvido, e é assim mesmo. Você quer mais uma xícara de café, né? Você quer mais um pedacinho de biscoito, de bolo? Porque tem pessoas assim, não sabem logo cortar o mal de vez, não agem com radicalidade contra as coisas que distanciam do Senhor, distanciam de Deus. Quando chegar alguma tentação, alguma situação da vida,
o que se deve fazer, cortar o mal pela raiz. Olha o ditado aí, interessante. Cortar o mal pela raiz. A gente precisa fazer isso para que ele não faça com que a gente caia em tentação. Então, o que foi que aconteceu? Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Interessante. O demônio era aqui acostumado a tomar, né, o corpo desse homem e fazer o mal a muita gente. Mas a Jesus ele não fez mal nenhum. Por quê? Porque Jesus não dialogou, não conversou, não quis saber. Jesus mandou se calar. Cala-te e sai dele. Jesus agiu com autoridade. A palavra de Jesus, uma palavra forte, uma palavra que muda a vida. E mudou a vida desse homem, porque esse homem não foi mais aqui invadido pelo mal, de forma nenhuma. E tudo isso causou espanto. As pessoas começaram a perguntar: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Então está aqui, meus irmãos, o cerne, né, da nossa evangelização, do nosso relacionamento com Jesus. A força da palavra. A palavra de Jesus, ela foi capaz de dissipar o mal do coração daquele homem e foi capaz também de tocar muitos corações. Que a gente acolha essa palavra na nossa vida, para que os demônios que existem em nós, as maldades, né, que muitas vezes a gente dá abertura na vida, possam ser dissipados. Que tudo isso possa ser tirado de nós, também pela força da palavra de Jesus, pelo nosso processo de conversão, de santidade, de vida nova. E que ao fazer essa experiência constantemente com a palavra de Jesus, que muda a nossa vida, a gente também tem a capacidade de expor, de expressar, de evangelizar tantas e tantas outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.